Ele era bruto, arrogante e perigoso. Ela, uma mulher inteligente, forte e com um olhar que desafiava o orgulho dele. Eles se odiaram à primeira vista e se amaram como dois corpos famintos. A tensão entre eles virou fogo, e quando ele a tomou pela primeira vez, selvagem e intenso, ela soube que nunca mais seria a mesma. Ele a desejou mais de 5 vezes em um só dia. Mas ela queria mais que paixão. Queria que ele mudasse. E ele mudou. Por amor. Só não imaginava que terminaria de joelhos, pedindo para torná-la sua mulher. Porque quando um homem bruto se apaixona, ele queima tudo por ela, até a própria alma. E se você quer mais romances como esse, digita fogo. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Você gosta dos nossos romances? Digita sim nos comentários e nos ajuda fazendo a doação de R$1. A chave Pix está fixada na descrição. A sua ajuda é muito importante para nós. E se prepare, a história de hoje já irá começar. O sol castigava a terra seca da fazenda australiana quando ela desceu do jipe preto com os cabelos presos num coque elegante e os óculos escuros refletindo o horizonte árido. Helena Duarte, arquiteta premiada, vinda diretamente de Sydney, pisou no chão com a confiança de quem sabia o valor do próprio nome. Ela fora contratada por uma cliente milionária para reformar e modernizar toda a estrutura da fazenda, incluindo a casa centenária do administrador rural. Mas o que Helena não esperava era dar de cara com ele. "Você tá perdida?" A voz grave veio com uma ponta de sarcasmo e poeira. Ela se virou e encontrou um homem alto, de chapéu gasto, pele bronzeada pelo sol, braços marcados por anos de trabalho duro. Seus olhos eram 2 brasas desconfiadas, e a forma como a olhou foi quase um aviso. "Sou Helena Duarte, arquiteta. Vim pelo projeto da casa." Respondeu com firmeza, mesmo sentindo o impacto da presença dele. Ele não estendeu a mão, nem mesmo sorriu. "Projeto? A última coisa que essa terra precisa é de uma mulher metida a artista, tentando botar vidro onde é madeira." Helena ergueu uma sobrancelha. Arrogante. Bruto. Presunçoso. Mas tinha algo naquele homem que fazia o ar ao redor parecer mais quente do que o sol. "E você é?" "Luke Callahan. Eu cuido disso aqui. E não preciso de ninguém redesenhando o que já funciona." Ela deu um passo à frente, tirando os óculos com um leve movimento e o encarando nos olhos. "Sorte a sua que não fui contratada para pedir. Permissão a você." O silêncio entre os dois era carregado, pesado. Ele a olhou de cima a baixo, com o olhar de um homem que não confiava em ninguém, principalmente em forasteiros com voz firme e perfume caro. Luke cuspiu no chão, virou as costas e seguiu em direção ao celeiro, sem dizer mais uma palavra. Mas Helena sabia. Sentiu. O jeito como ele a olhou, como se ela tivesse invadido um território proibido. Um olhar carregado de desprezo. E algo mais sombrio, mais primitivo. Nos dias que seguiram, ele a evitava. Ou fingia que evitava. Helena andava pela fazenda com seus desenhos, tirando medidas, tirando fotos, anotando tudo em seu tablet. E de vez em quando, o pegava-a observando à distância, sob o chapéu, com os olhos semicerrados e o maxilar sempre tenso. Nunca dizia nada, mas sempre estava ali, vigiando. Ele falava pouco. E quando falava, era ríspido, direto. Achava que ela era só mais uma mulher mimada tentando brincar de reformar o mundo. E Helena? Achava que ele era o homem mais difícil e mais absurdamente atraente que já conhecera. Na terceira noite, durante um jantar com a dona da fazenda, ela o viu entrar no salão com as botas sujas e a camisa aberta até o peito, suado, másculo. Um homem selvagem demais para aquele ambiente. Ele passou por ela sem desviar o olhar, como se dissesse com os olhos: "Você não pertence aqui." Mas ela permaneceu firme e sorriu. "Esse projeto vai sair", murmurou para si mesma, encarando o copo de vinho. "Com ou sem a sua bênção, cowboy?"
Do outro lado do salão, Luke escutou. E pela primeira vez, um canto de seus lábios se ergueu num meio sorriso. Ele não sabia ainda, mas aquela mulher estava prestes a incendiar tudo que ele acreditava. O calor parecia mais forte naquela manhã, e Helena já estava de jeans, botas e camisa de linho clara quando o relógio marcava 7:30. Enquanto a maioria ainda se ajeitava para começar o dia, ela já havia revisado metade do terreno da ala leste com prancheta, lápis e um olhar aguçado. Achei que você fosse desistir depois da primeira noite. A voz rouca de Luke soou. Atrás dela, sem cerimônia. Ela se virou devagar, tirando o chapéu que havia emprestado da funcionária da casa. E perder a chance de mostrar que estou certa? Nem morta. Luke encostou na cerca com os braços cruzados. Observava-a com a mesma expressão fechada de sempre, mas os olhos, aqueles olhos haviam mudado. Já não havia apenas desconfiança neles. Havia algo mais. Curiosidade. Fascínio contido. Helena desenhava com firmeza sobre a prancha de apoio. Calculava a orientação solar, avaliava onde poderia integrar o celeiro, antiga nova área de recepção, e fazia anotações rápidas, focada. Você fala pouco, mas observa muito, ela comentou, sem olhá-lo. E você fala com segurança demais para alguém que mal conhece esse lugar. É meu trabalho conhecer. E me adaptar. Ela levantou o olhar e o prendeu. Coisa que talvez você devesse aprender a fazer também. A tensão entre eles era sempre afiada como uma faca, mas naquele momento havia algo diferente. Luke ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pigarreou e se afastou, como se precisasse fugir do que tinha acabado de sentir. Ela o estava desafiando, e ele estava gostando. Nos dias seguintes, Luke começou a observá-la com mais atenção, sem que ela percebesse, ou achava que não. Quando Helena se abaixava para medir a altura dos batentes antigos, quando subia no andaime improvisado para inspecionar o telhado, quando dava ordens claras e calmas aos funcionários da obra. Ela não tinha medo de sujar as mãos, nem de contrariar ninguém. Ele a viu brigar com o chefe dos pedreiros, que queria economizar concreto. Eu vim até aqui para fazer direito, ela dizia. E não vou colocar meu nome num projeto pela metade. Luke estava atrás da parede, escutando. Essa mulher é fogo, murmurou para si mesmo. Naquela noite, deitado na rede no alpendre, Luke se pegou pensando nela. No jeito que franzia, o senho quando algo a irritava. No modo como mantinha a postura firme mesmo cercada de homens que duvidavam dela. Ela era diferente de tudo que ele conhecia. Não era frágil. Não era fácil. E definitivamente não era esquecível. No dia seguinte, ele apareceu mais cedo. Café? Perguntou, estendendo-lhe uma caneca metálica. Helena ergueu uma sobrancelha, surpresa. Isso é um pedido de trégua? Talvez. Ele encarou seus olhos. Ou talvez eu só queira entender como uma mulher como você consegue mandar. Tanto sem levantar a voz. Ela sorriu, aceitando a caneca. Talento, cowboy. E um pouco de paciência. A ponta dos dedos dele roçou nos dela ao entregar o café. Foi rápido, mas um choque percorreu ambos. Helena disfarçou, levando a caneca aos lábios. Luke não disfarçou. Continuou olhando-a com intensidade, como se estivesse começando a ver a mulher por trás da arquiteta. Naquela noite, enquanto ela revisava os esboços no quarto da pousada, ele apareceu à porta. Só vim dizer que a estrutura que você sugeriu faz sentido. Eu conferi. Ela ergueu o olhar surpresa, e algo mais suave brilhou nos olhos dele. Obrigada, Luke. Ele hesitou, depois virou-se. Boa noite, Helena. Quando a porta se fechou, o coração dela estava batendo mais rápido do que devia, e pela primeira vez, ela se perguntou como seria ser tocada por aquele homem. A noite caiu sobre a fazenda com um céu pintado de vermelho e dourado. Era como se até o horizonte estivesse em chamas. Helena estava na varanda da casa principal,
terminando de revisar as últimas alterações do projeto. O ar estava quente, denso, quase elétrico. E ela sentia o peso de um olhar sobre si. Sem se virar, já sabia quem era. Luke. Encostado no batente da porta, ele a observava em silêncio. Aquela mulher ocupava todos os seus pensamentos, desde o jeito que ela erguia o rosto com orgulho, até a forma como sua voz firme fazia os homens mais rudes da obra abaixarem a cabeça. Helena o desafiava, e isso o incendiava. Precisa de ajuda com esses papéis? A voz dele veio grave, baixa, como se já soubesse a resposta. Helena ergueu os olhos. E naquele instante, não havia desenho, planilha ou projeto no mundo que conseguisse roubar sua atenção daquilo que via. O homem diante dela, inteiro, quente, rústico, com a camisa desabotoada no peito e os olhos escuros fixos nela como se a desejasse há anos. Não com os papéis, ela respondeu, a voz firme, mas o olhar suavizado pela tensão. Luke se aproximou devagar. Cada passo parecia carregar a força bruta do homem que ele era. E a intensidade de alguém que lutava contra o desejo há tempo demais. Parou diante dela. Por um instante, só o som dos grilos e do vento entre as folhas preenchia o silêncio. Você me tira do eixo, sabia? Ele murmurou. E você acha que eu não percebi? Ela estava ali, de pé, diante de um homem que era pura força e desejo contido. E não recuou. Pelo contrário, ergueu o rosto, desafiando-o com os olhos. Luke não resistiu. Passou os dedos pela lateral do rosto dela, devagar. Depois, segurou-a pela cintura, como se estivesse testando os próprios limites. Ela ofegou. E então, ele a beijou. Foi um beijo quente, profundo, carregado da tensão que haviam acumulado por dias. As mãos dele percorriam suas costas com urgência, como se precisasse sentir cada centímetro de sua pele, como se quisesse marcar aquele momento na memória. Ela correspondeu com intensidade, deixando que ele a puxasse para mais perto. Sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de terra, suor e desejo. E sentiu-se viva, como há muito tempo não se sentia. Luke a segurou com força, como se temesse perdê-la. E ali, no meio da varanda de madeira, eles se deixaram levar pelo fogo, da paixão. Os beijos se tornaram mais lentos, mais profundos. Ele deslizou a mão por sua cintura até o quadril, a voz baixa ao pé do ouvido. Me diz que você quer isso tanto quanto eu. Helena respirou fundo, encostando a testa na dele. Eu quero, desde o dia em que você me chamou de teimosa. Ele sorriu, um sorriso quase selvagem, e a levantou no colo. Aquela noite foi deles. Só deles. Um encontro de vontades, corpos e sentimentos que não podiam mais ser contidos. Dentro do quarto de hóspedes, sob a luz suave do abajur, Luke tirou a camisa com pressa e a observou como se ela fosse a única mulher no mundo. Helena acariciou-lhe, o peito, os ombros fortes, como se quisesse memorizar cada linha, cada músculo. Eles não eram mais apenas homem e mulher. Eram fogo e desejo, suor e respiração entrelaçados em um único ritmo. Se amaram ali, com intensidade, sem pressa, com mãos ansiosas e sussurros quentes, com olhos nos olhos e corpos entrelaçados até que a madrugada os envolvesse. Quando ela adormeceu, com a cabeça sobre o peito dele, Luke passou os dedos por seus cabelos e soube, pela primeira vez em anos, que algo dentro dele havia mudado para sempre. E aquele não seria o último beijo, nem o último suspiro. Era apenas o começo, instante, vivendo momentos de paixão selvagem, mas também enfrentando o desafio de se transformar por amor. O sol mal havia surgido no céu quando Luke acordou com o corpo de Helena ainda colado ao seu. Seus cabelos estavam espalhados sobre o peito dele como uma chama dourada e suave. Ela dormia profundamente, com um leve sorriso nos lábios, como se aquela noite tivesse desvendado uma parte dela, que nem ela mesma conhecia.
Luke a observou, em silêncio. Cada traço dela estava gravado em sua mente. Cada suspiro, cada toque, cada gemido abafado entre os lençóis. Era como se ela tivesse se tornado uma parte dele. Uma parte da qual ele nunca mais queria abrir mão. E não abriu. Naquela manhã, ele a amou novamente. Com pressa, com fome. Como se cada segundo sem ela fosse um desperdício da própria existência. E durante aquele dia, ele a tomou mais vezes, em momentos roubados entre os cômodos da casa, sob o chuveiro quente, no celeiro ao entardecer. Helena nunca havia experimentado algo tão intenso. Era como se o desejo de Luke fosse uma tempestade e ela fosse o único abrigo capaz de saciá-lo. Mas ao mesmo tempo em que o corpo dela se entregava, o coração começava a ficar inquieto. Naquela noite, depois da 5ª vez em que se amaram, Helena estava recostada na varanda, envolta num cobertor leve. Luke veio por trás, a envolveu com os braços e beijou-lhe o pescoço com devoção. Mas ela não sorriu. Ficou em silêncio, olhando para o campo à frente, onde os cavalos pastavam sob a lua. "Está tudo bem?" Ele perguntou, a voz rouca, ainda marcada pelo desejo. Ela respirou fundo. "Luke, você me quer. Eu sei disso. Eu sinto. Mas fora da cama. Você ainda é aquele homem bruto, orgulhoso, que não escuta ninguém. Você quer me amar com o corpo. Mas e o resto?" Ele franziu o senho. "Está dizendo que não sou bom o suficiente para você?" Helena se virou, firme. "Estou dizendo que você precisa decidir o tipo de homem que quer ser. Porque esse homem que não confia, que grita com os empregados, que impõe tudo no grito, ele não me serve. Eu não sou uma mulher fraca. Eu sou forte, determinada. E se for para viver ao lado de alguém, tem que ser com alguém que me veja por inteiro, não só entre 4 paredes." As palavras dela bateram forte em Luke, porque eram verdadeiras, e ele sabia. Helena o completava, mas também o desafiava, não apenas com palavras, mas com coragem. Ele a encarou por um longo momento. Depois, segurou seu rosto com delicadeza, os olhos escuros carregados de sentimento. "Eu não sei como amar direito, Helena. Nunca soube. Mas eu sei o que estou sentindo por você. É maior do que tudo o que eu já vivi. E se isso significa mudar, então vou tentar, por você." Ela segurou a mão dele, apertando com firmeza. "Eu quero esse homem, Luke. O homem que me olha com desejo, que me toca com fogo. Mas que também é capaz de ouvir, de cuidar, de amar com calma. Eu quero o cowboy selvagem na cama, mas um homem que me respeite na vida." Luke assentiu, os olhos marejados, a voz embargada. "Então é isso que você vai ter. Eu te prometo. Helena, você vai ter tudo de mim. Corpo, alma e coração." Eles se beijaram de novo. Não com pressa dessa vez, mas com a doçura de quem está começando a entender o que é amar de verdade. E ali, sob o céu estrelado da fazenda, ele soube que aquela mulher havia domado o lobo selvagem que existia dentro dele. Naquela manhã, Luke apareceu na varanda com algo que Helena jamais imaginaria. Um buquê de flores silvestres, colhidas com as próprias mãos. Nenhuma palavra. Apenas aquele gesto simples. E totalmente inesperado. Ela sorriu, surpresa. "Achei que você nem soubesse diferenciar flores de mato seco." Ele deu de ombros, o olhar sério. Mas havia um calor diferente em seu rosto. "Talvez eu esteja aprendendo." A mudança era sutil, mas real. Nos dias seguintes, Luke passou a ouvir mais do que falar. Começou a reparar nas coisas que Helena dizia sobre o projeto da casa, sobre como ela enxergava beleza nos detalhes que ele costumava ignorar. E aos poucos ela começou a ver aquele homem rude se transformar. Ele a ajudava a carregar as pranchetas, preparava café do jeito que ela gostava, e certa noite arriscou até acender uma fogueira só para eles assistirem juntos ao pôr do sol. Sentado ao lado dela, com o braço em volta de sua cintura, Luke disse algo que fez o coração de Helena disparar. "Quando você chegou aqui,
Eu pensei que era só mais uma mulher bonita com sapatos caros e nariz empinado. Mas você desmontou cada cerca que eu construí ao redor do meu peito. E agora, eu nem sei mais quem sou sem você por perto. Ela o encarou, com o coração apertado. Luke. Ele segurou sua mão e a levou ao peito. Esse coração aqui, que antes era só pedra e poeira. Agora bate por você, Helena. Só por você. Ela sentiu os olhos marejarem. Eu te quero inteiro, Luke. Sem metades. Sem medo. Mas com verdade. Ele se aproximou, os olhos intensos. Eu te dou tudo. Minha terra, minha alma, meus dias. Eu quero ser o homem que te faz sorrir. Todos os dias, não só à noite. Quero te ver com meus filhos correndo por essa fazenda, com os cabelos ao vento e esse brilho no olhar. Quero construir um lar com você e prometer que nenhuma outra mulher vai tocar o que é teu por direito. Helena o abraçou forte, como se aquele momento fosse maior do que o mundo. Ele a embalou nos braços, e ali, sob o luar, prometeu: nunca mais vou gritar com quem eu amo. Nunca mais vou deixar o orgulho ser mais alto que o som da tua risada. Nunca mais vou ser o homem que destrói. Eu quero ser o homem que constrói, com você. Ela acariciou o rosto dele, e pela primeira vez, viu lágrimas nos olhos de Luke. Ele não chorava por fraqueza, mas por amor. Então me construa um futuro, Luke, e eu prometo estar ao seu lado, por inteiro. Ele sorriu, e foi naquele instante que Helena soube. Aquele cowboy rude estava se transformando no homem mais lindo que ela já conheceu. Não era apenas paixão, era amor, e era real. A chuva caía suave sobre a varanda da casa principal. O aroma de terra molhada preenchia o ar, enquanto Helena caminhava descalça, o vestido leve colado ao corpo pela umidade da noite. Ela se virou e viu Luke encostado no batente da porta, os olhos fixos nela como se fosse um milagre da natureza. Você parece uma visão, Helena, ele sussurrou. Ela sorriu, os cabelos úmidos colados à pele. Uma visão que você ajudou a florescer. Luke se aproximou, tirando o chapéu e jogando-o sobre a cadeira. Seu olhar era profundo, faminto, mas ao mesmo tempo havia ali uma ternura que fazia o peito de Helena arder. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como se estivesse com medo de quebrá-la. Eu quero fazer amor com você, disse, ele baixinho, rouco, não como antes, não só com o corpo, mas com a alma. Ela o puxou pela camisa e seus lábios se encontraram, suaves no início, depois famintos. Era como se o mundo tivesse parado de girar, e tudo que existisse fosse aquele toque, aquele calor. Luke a ergueu nos braços com facilidade e a levou para o quarto, onde a lareira estalava em chamas baixas. Ali, à luz do fogo, ele a despiu como quem desembrulha algo precioso. Seus olhos percorriam cada curva dela com reverência. E quando a tocou, foi como se a pele de Helena incendiasse com o calor do desejo contido. Você é meu lar, Helena. Meu norte, meu tudo. Os corpos se uniram com suavidade e intensidade, um encaixe perfeito entre o selvagem e o doce, entre o rude e o romântico. Era paixão, mas era mais do que isso. Era entrega. Era vulnerabilidade. Era amor em sua forma mais pura e arrebatadora. Eles se amaram em silêncio e gemidos abafados, entre beijos demorados e toques que diziam tudo sem palavras. Helena sentia cada parte de si viva, como se tivesse renascido nas mãos dele. Depois, ele a cobriu com o lençol e ficou observando-a, os dedos deslizando lentamente pelo contorno de seu rosto. Você me ensinou a amar, e eu quero te amar todos, os dias da minha vida, com essa fome, com essa sede, com essa paz que só você me dá. Ela sorriu, os olhos marejados. E você me ensinou que até os corações mais brutos podem ser os que mais amam. Ele a puxou para perto e a amou novamente. Com mais intensidade, mais ternura, mais fogo.
O corpo dele conhecia cada caminho do corpo dela, e juntos, eles desenharam um mapa de prazer e sentimentos que jamais esqueceriam. A noite foi longa. Eles se amaram como se o tempo não existisse, como se o amanhã não importasse. E no meio, do silêncio entre os toques e suspiros, Luke sussurrou: "Você é o meu começo, e o meu para sempre." A manhã estava clara, com o céu tingido de um azul profundo e um toque dourado nas bordas. Luke estava ali, na varanda, olhando para o horizonte. Ele tinha algo em mente. Algo que ele sabia que precisava fazer. Algo que mudaria a vida de ambos para sempre. Helena apareceu na porta, com o cabelo preso em um coque despretensioso, vestindo um vestido simples, mas que para Luke parecia a coisa mais preciosa do mundo. Ela o olhou, sentindo um calor se espalhar pelo corpo. Algo estava diferente nele hoje. Algo que ela não conseguia identificar, mas que fazia seu coração bater mais rápido. "O que aconteceu, Luke?" Ela perguntou, seu olhar curioso. Ele se virou lentamente, e ela viu nos olhos dele uma sinceridade que nunca havia visto antes. Um misto de vulnerabilidade e força. Ele deu um passo em sua direção, e o mundo parecia parar de girar. "Helena", disse ele, a voz rouca, mas cheia de determinação. "Quando você entrou na minha vida, eu era um homem perdido. Eu achava que sabia o que queria, mas não fazia ideia do que era o verdadeiro amor. Eu te vi, e soube que você era minha. Eu te amei com a alma antes mesmo de entender o que era amar de verdade." Ele se aproximou ainda mais, seus olhos fixos nos dela. Ela podia sentir o calor do seu corpo. Ele a tocou com delicadeza, mas com a intensidade de quem nunca mais queria soltá-la. "Você me mostrou a beleza de um amor completo, de um amor sem medos. E eu..." Ele parou por um momento, tomando um fôlego profundo. "Eu quero passar o resto da minha vida te amando. E fazer promessas que vou cumprir até o último dia da minha vida." Ela sentiu o peito apertado. O coração batia forte, quase saindo pela garganta. "O que você está dizendo, Luke?" perguntou ela, os olhos brilhando, esperando pela resposta. Ele sorriu com aquela expressão que ela amava, uma mistura de confiança e uma vulnerabilidade que ela sabia ser única. Ele se ajoelhou diante dela, a mão pegando a dela suavemente. "Helena, eu não tenho um anel de diamante. Eu não tenho riquezas ou promessas de um mundo perfeito, mas eu tenho tudo o que você precisa para ser feliz. E isso é mais do que suficiente. Eu te amo com cada parte do meu ser, e meu maior desejo é te dar um futuro seguro, onde você jamais tenha que se preocupar com nada. Eu prometo ser o homem que você merece, o homem que vai te amar para sempre, o homem com quem você vai envelhecer, com quem vai construir uma família. Eu quero te ver grávida, carregando os nossos filhos, vivendo um amor que nunca vai acabar." Helena ficou sem palavras, a emoção tomando conta de seu corpo. Ela não sabia se estava sonhando, mas quando olhou para Luke, ela viu sinceridade em seus olhos. Ela sentiu a dor e o medo desaparecerem. Ele era o homem que ela sempre procurou, e agora ele estava ali, de joelhos, pedindo para ser seu para sempre. Ele segurou sua mão com força e disse as palavras que ela jamais esqueceria. "Helena, me dá a honra de ser teu marido? De construir nossa vida juntos, de ser o pai dos nossos filhos e te amar todos os dias, por toda a eternidade?" Ela se agachou ao seu lado, o rosto iluminado por um sorriso de felicidade pura. "Sim, Luke. Eu aceito te amar para sempre. Eu aceito construir esse futuro com você." Ele a puxou para si, beijando-a com uma intensidade arrebatadora, selando aquela promessa. O beijo não foi só uma entrega, foi uma celebração. Era o começo de um futuro que eles agora sabiam que teriam. Eles eram um só, unidos pelo destino, pela paixão e pelo amor profundo que compartilhavam. Enquanto se afastavam, ainda abraçados, ele sussurrou em seu ouvido: "Vamos construir um lar, Helena,
Um lar cheio de risos, de amor e de nossos filhos. Ela sorriu com o coração transbordando de felicidade. Com você, Luke, eu já tenho tudo. E você? Você viveria um romance com um cowboy bruto como Luke? Me conta a sua opinião nos comentários. E eu vejo você na nossa próxima história. Tchau, tchau.